Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Aries Mariotto e hoje trataremos do tema Direito Civil, parte geral. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui e agradecer à Unisal por adotar atividades práticas e inovações acadêmicas, semeando com que o aluno seja protagonista do próprio sucesso. Sem mais delongas, vamos realmente ao que nos interessa, começando, como diz o ditado, pelo começo. Então, iremos falar no tocante à pessoa natural. No artigo 1º do nosso Código Civil diz: todas as pessoas são sujeitas de direitos e deveres. Meus amigos, quando estou falando de pessoa, é pessoa humana. Já teve gente que levantou e falou: Aries, mas animal também é? Eu falei: não. Quando eu estou falando aqui de pessoa no artigo 1º, é pessoa humana. Perfeito, meus amigos? Assim, podemos falar o seguinte: então, que todas as pessoas, conforme o artigo 1º do nosso Código Civil, são sujeitas de direitos e deveres. Aí, o artigo 2º do nosso Código Civil já vem e fala: a pessoa adquire a personalidade jurídica a partir do momento em que nasce com vida. No entanto, a lei põe a salvo alguns direitos do nascituro. Pessoal, quando estou falando em relação ao artigo 2º do nosso Código Civil e cita a personalidade jurídica, não é nada mais nada menos do que aquela prerrogativa, o privilégio, a aptidão genérica de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. Assim, podemos dizer então que a personalidade jurídica, em regra, você adquire a partir do momento em que você nasce com vida. Essa é a regra adotada pelo nosso Código Civil. Logo, o nosso Código Civil adota a teoria natalista. A teoria natalista, então, diz que é a partir do momento em que você nasce com vida. Mas, como o próprio artigo 2º diz, a lei põe a salvo alguns direitos do nascituro. E quando eu falo isso, está falando da teoria concepcionista, que são nos casos dos direitos extrapatrimoniais. Os direitos extrapatrimoniais são aqueles direitos, por exemplo, direito da personalidade, como o direito à honra. O direito à honra, o feto já tem desde o momento em que está no ventre da mãe. Perfeito? Então, em regra, a teoria adotada pelo nosso Código Civil é a teoria natalista, em que todas as pessoas são sujeitos de direitos e obrigações e adquire-se a personalidade jurídica a partir do momento em que ela nasce com vida, adotando a regra da teoria natalista, o nosso Código Civil. Assim, vamos no tocante à capacidade jurídica. Pessoal, a capacidade jurídica não é nada mais, nada menos do que um instrumento de medida da personalidade jurídica. Ou seja, eu tenho direitos e deveres, mas até onde eu consigo exercer esses direitos e deveres na ordem civil? E é aqui que nós falamos da capacidade jurídica. Pessoal, a capacidade jurídica se divide em duas, sendo essas: capacidade de direito ou de gozo e capacidade de fato ou exercício. Meus amigos, quando estou falando da capacidade de direito ou de gozo, é aquela em que todos nós temos ao nascer com vida. Esta é a capacidade de direito e de gozo. É aquela em que todos nós temos, não é ao nascer com vida, mas é desde que está no ventre da mãe. Por isso mesmo está no nosso artigo 1º do Código Civil. Todas as pessoas são sujeitas de direitos e obrigações. Perfeito? Pessoal, desculpa. É a capacidade de direito e de gozo, é aquela em que todos nós temos ao nascer com vida. É isso. Já a capacidade de fato ou exercício é aquela em que nós temos a plenitude dos direitos. A capacidade de fato ou exercício é aquela em que podemos exercer por si só quaisquer atos da vida civil. Beleza? Então, ao nascermos com vida, temos uma capacidade? Sim, a capacidade de direito ou de gozo. Mas aqui nós precisamos geralmente de dois institutos, que é o Instituto da Representação e o Instituto da Assistência. Ao contrário da capacidade de fato ou exercício, que você exerce por si só quaisquer atos da vida civil. E assim, vamos falar então das incapacidades. No tocante às incapacidades, temos aí a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Pessoal, a incapacidade absoluta está prevista no artigo 3º do nosso Código Civil, em que diz assim: são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Então, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Já em relação à incapacidade relativa,
é aquela em que está prevista no artigo 4º do nosso Código Civil e os seus respectivos incisos. O artigo 4º do nosso Código Civil vem e fala: são relativamente incapazes os menores de 18 anos e maiores de 16. Logo, os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos são considerados relativamente incapazes. Também traz como em seu inciso aquele em que é ébrio ou viciado em tóxico. São os ébrios e os viciados em tóxicos, como no caso, por exemplo, da pessoa em que é alcoólatra. A pessoa em que é alcoólatra pode-se dizer que é ébrio, logo é relativamente incapaz, de acordo com o artigo 4º do nosso Código Civil. Também nós temos aqui aqueles em que são pródigos, ou seja, aqueles em que gastam o seu patrimônio de maneira totalmente desordenada, podendo ferir até mesmo o próprio sustento. Neste caso, nós podemos dizer que essa pessoa pode ser declarada como relativamente incapaz. Perfeito? E por último, porém não menos importante, são os casos das pessoas que estão por enfermidade e não puderam exprimir a sua vontade. Seja exprimir sua vontade, abreviado aqui, vontade. E essa pessoa esteja por enfermidade, seja por uma causa transitória ou permanente. Logo, a pessoa, por exemplo, que está no hospital em um estado terminal de câncer, automaticamente nós podemos falar em que, por exemplo, ela está tomando morfina e tudo mais, ela está ali com uma enfermidade em que não possa exprimir a sua vontade, podendo ser transitória, permanente, dependendo do caso, e assim ela é considerada relativamente incapaz. Perfeito, meus amigos? Então, os absolutamente incapazes é apenas uma única hipótese trazida pelo nosso Código Civil. No artigo 3º, os menores de 16 anos. Já os relativamente incapazes são aqueles previstos no artigo 4º e seus respectivos incisos, que são os maiores de 16 e menores do que 18, os ébrios, os pródigos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderam exprimir a sua vontade e os viciados em tóxicos. Falado relativa às incapacidades, temos que ver agora como que é suprida a incapacidade, porque às vezes uma pessoa que é relativamente incapaz ou absolutamente incapaz precisa suprir a incapacidade para a prática de um ato da vida civil, e é por isso mesmo que eu trouxe aqui para vocês os dois modos de suprimento da incapacidade, sendo o primeiro a assistência e o segundo a representação. Pessoal, até o nosso Código Civil diz: compete aos pais representar os filhos menores de 16 anos e assisti-los dos 16 aos 18 anos. Portanto, a assistência é aquele empregado para pessoas relativamente incapazes, enquanto a representação é aplicado para as pessoas absolutamente incapazes. Perfeitos? Perfeito, quero dizer? Então, quando a gente está falando isso, podemos dizer que a pessoa relativamente incapaz, por exemplo, uma pessoa com 17 anos, que pratica um ato, esse ato é nulo ou anulável? Esse ato é anulável. Se o ato é anulável, a nulidade é relativa. Nulidade relativa se ratifica? Sim, nulidade relativa pode ratificar. Logo, se uma pessoa com 17 anos celebra uma compra e venda de um veículo automotor, automaticamente esse veículo automotor, essa compra e venda, ela poderá ser anulada. Mas se os pais, os assistentes chegarem e falarem, não, pode ser validada essa compra e venda, será validada, porque ato anulável se ratifica. Ao contrário do caso em que precisa de representação, proveniente de uma incapacidade absoluta, pois aqueles que são absolutamente incapazes se praticam um ato, esse ato é nulo, é como se nunca produzisse efeitos, logo esse ato não se ratifica, pois nulidade absoluta, o ato não se ratifica. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Posso continuar? Perfeito? Então tá bom. Vamos agora para o próximo slide, o qual trataremos do tema cessação da incapacidade.
Pessoal, não confundam suprimento da incapacidade com cessação da incapacidade. São coisas completamente distintas. Afinal de contas, quando estamos falando de cessação da incapacidade, estamos falando da extinção. Então, a cessação, automaticamente falamos da extinção da incapacidade. Logo, a pessoa que era relativamente ou absolutamente incapaz, torna-se absolutamente capaz para a prática de quaisquer atos da vida civil. É isso mesmo. E essa cessação da incapacidade poderá ser por meio, quando a pessoa completar 18 anos. Então, a pessoa que tenha 18 anos completos, ela cessa a incapacidade e torna-se absolutamente capaz para a prática de quaisquer atos da vida civil. A pessoa também a qual é concedida por meio... Alguma pergunta? Não? Beleza. A pessoa a qual é concedida por meio de uma emancipação voluntária. Anotem aí. É a emancipação concedida por ambos os pais ou na ausência deles, ou na ausência de um, mediante procuração. Poderá ser concedida, então, a emancipação voluntária ao filho, assim como o tutor também poderá conceder esta emancipação, desde que tenha autorização judicial. Então, o tutor pode? Pode, desde que tenha a autorização judicial, a autorização do juiz para que essa pessoa ela possa tornar-se capaz. E sempre a emancipação será no caso aqui de pessoas maiores de 16 anos. Perfeito, meus amigos? Tudo bem? Também temos outra. A outra hipótese trazida pelo nosso Código Civil é por meio do casamento. Agora eu chamo a atenção de vocês. Por quê? Porque se eu tivesse lá do lado maldoso, do lado em que iria fazer a prova, pode ter certeza que eu colocaria essa questão. Por quê? Porque através da Lei 13.811, a Lei 13.811 de 2019, houve uma modificação. Antes, a pessoa, a Isabela até concordou comigo, fez assim, a pessoa que tinha 15 anos, mas estivesse grávida, poderia casar. Agora não mais. Através da Lei 13.811 de 2019, não importa se está grávida ou não, é apenas acima de 16 anos. Então, poderá casar a pessoa que esteja grávida ainda com 15 anos? Não, não poderá casar, mas deverá casar apenas se tiver acima de 16 anos, que é a idade núbil para o casamento. Perfeito? A partir do momento que faz 16 anos já pode... Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, Maíra? Então tá bom então. Vamos também aí para uma próxima hipótese. Então nós falamos dos 16 anos completos, da emancipação, do casamento. A pessoa que for capaz de promover o sustento próprio por estabelecimento civil ou comercial, põe aí, então é capaz de ter sustento próprio por estabelecimento civil ou comercial. Também a partir de 16 anos. Né? Todos esses a partir de 16 anos. Nenhum é abaixo disso, tá bom? Aí, então, promover o sustento através de estabelecimento civil ou comercial. Aquela pessoa em que colar grau em ensino superior. A pessoa em que colar grau em ensino superior. Beleza, pessoal? Então falamos aqui das hipóteses em que cessa a incapacidade e a pessoa ela torna absolutamente capaz para a prática de quaisquer atos da vida civil, que são as hipóteses trazidas pelo nosso Código Civil. Aqui, falado da cessação da incapacidade, falaremos aqui da legitimação, tema que não é de grande relevância para a prova do MP, mas eu não poderia deixar de trazer. Afinal de contas, em todas as últimas provas que eu pesquisei, não caiu esse tema, mas vai que, né? A legitimação é o quê? Consiste na aptidão para a prática de determinados atos. Então, por exemplo, João e Maria são casados em comunhão universal de bens. Aí João pretende vender a casa.
João, ainda que seja capaz, ele precisa do quê? Da autorização de Maria. Essa é a legitimação, é a aptidão para a prática de determinados atos, que denomina-se essa autorização como outorga uxória. Assim, nós passamos da legitimação para a extinção da morte real, extinção da pessoa natural. E assim, a primeira maneira de extinção é a morte real, também prevista no nosso Código Civil. O próprio nome já diz morte real, e é alvo de muita crítica, inclusive por Flávio Tartucci, o qual fala que tem que ser aí a morte simplesmente declarada, pois não existe morte ficta, logo não pode se falar em morte real. Mas é assim que é cobrado no MP. A morte real consiste naquela em que há de se provar em que a pessoa morreu por meio do atestado de óbito, demonstrando as possíveis causas em que essa pessoa veio a falecer. O atestado de óbito, então, é o documento utilizado para aprovar a morte real. Perfeito, pessoal? E declara-se a morte da pessoa a partir do momento em que há a paralisação das atividades cerebrais da pessoa. Legal, falado da morte real, agora iremos para a morte presumida com decretação de ausência e a morte presumida sem declaração de ausência. Pessoal, como o próprio nome já diz, a morte presumida sem a declaração de ausência é aquela em que não quer que se declare ausência. Logo, é aquela em que quer que se declare a morte da pessoa. E em quais hipóteses em que acontece a morte presumida sem declaração de ausência? Ou seja, presume-se que a pessoa morreu, e essa presunção se dá por meio de dois fatos em que o nosso Código Civil diz, que são os casos em que, anotem aí, a pessoa que estava em campanha e foi feita prisioneira, e após 2 anos o término da guerra, esta pessoa não foi encontrada. Então é a pessoa aí que estava em guerra e após 2 anos não foi encontrada. E também nos casos em que a pessoa estava em perigo de morte. Logo, a pessoa que estava em perigo de morte, também em que, a partir do momento em que ela se ausentar, automaticamente poderá ser declarada a sua morte, a morte presumida, sem a declaração de ausência. Ressalto para vocês, meus amigos, a morte presumida sem a declaração de ausência é sempre que cessadas todas as buscas e investigações, averiguações, e essa pessoa não for encontrada. Não é assim, ele estava no helicóptero, caiu, morreu. Não, vai cessar todas as buscas e investigações, averiguações, para que aí sim possa declarar a morte da pessoa. Legal, agora nós vamos para a morte presumida com declaração de ausência, aquela que no primeiro ano geralmente nós penamos por causa do seu procedimento um pouco delongado. Pessoal, a morte presumida com declaração de ausência, o próprio nome já diz, é aquela em que não quer que se declare a morte da pessoa, mas sim que se declare a ausência. E o que é ausência? Anotem aí. A ausência é aquele que saiu de seu domicílio e não retornou. Então, a ausência é aquele que saiu do seu domicílio e não retornou. Logo, a pessoa ela tem patrimônio, saiu do seu domicílio e não retornou. Assim, o que acontece? Os seus herdeiros na primeira fase, se a pessoa não deixou um representante, haverá 1 ano de curadoria. A sua primeira fase será composta por 1 ano de curadoria, ou se deixou o representante, 3 anos de representação. Agora, passado 1 ano de curadoria ou 3 anos de representação da morte presumida com declaração de ausência, abrir-se-á a sucessão provisória de bens. Então, na segunda fase, abre-se a sucessão provisória de bens após 3 anos de representação ou 1 ano de curadoria. Nossa, é isso. Pode falar. Não, o que é isso? Sucessão Provisória. provisória? Provisória, que está abreviado. Provisória. Isso mesmo, provisória. Beleza, Maíra? Então vamos lá, pessoal. Oi? Para de falar
falar meu nome. Ah, tudo bem. A morte presumida com declaração de ausência é aquela em que há 1 ano de curadoria a pessoa se ausenta do seu domicílio e não retornou. Logo, há 1 ano de curadoria ou 3 anos de representação. Passados esse 1 ano de curadoria ou 3 anos de representação, abre-se a sucessão provisória dos bens. Prove de provisória, Maíra. Não parece um P. Sucessão provisória de bens, meus amigos. Aí, a sucessão provisória é a parte a qual os herdeiros, eles se emitem na posse do bem. Então, eles entram na posse do bem, mas não pode alienar esses bens. Então, os herdeiros, eles entram na posse dos bens, administram esses bens, mas não pode alienar, ou seja, doar, vender, não podem. Aí sim, passados 10 anos de sucessão provisória, passados 10 anos de sucessão provisória, abre-se a sucessão definitiva. Então, a terceira fase será a sucessão definitiva. A sucessão definitiva, pessoal, é a partir do momento em que agora os herdeiros eles podem fazer o que eles quiserem com o bem. Eles podem torrar todo o patrimônio que foi deixado. Porque aqui, se o herdeiro retornar, ele terá direito apenas ao que sobrou, ao contrário da segunda fase, que é a sucessão provisória de bens. Na sucessão provisória, se o herdeiro retornar, ele terá direitos à totalidade dos bens deixados. Mas na terceira fase, se o herdeiro retornar, o ausente retornar, ele terá direito apenas ao que restou dos bens, desde que seja o seu retorno em um prazo de 10 anos. Mas Arias, está muito confuso esse negócio de prazo, realmente. Mas é assim mesmo, pessoal. Então vamos lá. O ausente, ele saiu do seu domicílio e não retornou. Deixou o patrimônio. Ele deixando o patrimônio, automaticamente esse patrimônio tem que ser administrado. Aí vai ter 1 ano de curadoria se ele não deixou o representante, ou 3 anos de sucessão. Passados 1 ano de curadoria, ou 3 anos de representação, abre-se a sucessão provisória, onde os herdeiros entram na posse do bem e ali... Muito obrigado. Aí os herdeiros, eles entram na posse do bem. E ali eles não podem alienar esses bens. Aí, passado 10 anos da sucessão provisória, abre-se a sucessão definitiva. Na sucessão definitiva, os herdeiros podem alienar e dispor desses bens da forma que querer. Só que acontece o seguinte, se o ausente, ele retornar dentro de 10 anos da abertura da sucessão definitiva, ele terá direito ao patrimônio que sobrou. E passado 10 anos da abertura da sucessão definitiva, aí ele não terá direito a mais nada mesmo. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Aí, aqui finalizamos a morte presumida e agora vamos para a morte simultânea, onde se aplica o Instituto da Comoriência. Meus amigos, a morte simultânea, o Instituto aí da Comoriência, é quando 2 ou mais pessoas, em uma mesma ocasião, então anotem aí, é quando 2 ou mais pessoas, em uma mesma ocasião, falecem, não podendo-se definir quem faleceu primeiro. Desde que sejam herdeiras umas das outras. Desde que sejam herdeiras entre si. Então, pessoal, é no caso, por exemplo, eu e meu pai estamos viajando para Ubatuba. Simplesmente vem um caminhão em nossa direção e acaba batendo no carro. Quando chega o resgate, não consegue definir quem faleceu primeiro, eu ou o meu pai. Assim aplica-se a morte por comoriência, também chamado de morte simultânea, presente no nosso Código Civil. Beleza, pessoal? Morte, pode falar. Isso mesmo, são herdeiras entre si.
A partir do momento em que são herdeiras entre si, aplica. Por exemplo, se eu e você estamos indo para Ubatuba, vem um carro e bate na nossa direção e nós dois morremos, não somos herdeiros um dos outros, não tem significado algum. Por quê? Porque não tem efeito patrimonial entre a gente, efeito de sucessão. É só quando a pessoa é herdeira para saber sobre a sucessão, tá bom? Beleza, pessoal. Agora, falado aqui no tocante à extinção da pessoa natural, pode-se dizer em que passa a régua na pessoa natural e iremos para os direitos da personalidade. Meus amigos, os direitos da personalidade não é nada mais, nada menos do que aqueles direitos inerentes à pessoa humana. São aqueles direitos inatos, necessários à pessoa humana, em que elas têm até mesmo se não estivesse positivado na lei, como direito à vida, direito à honra, direito à boa fama. Pessoal, a partir do momento em que foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio, foi graças à Declaração Universal dos Direitos do Homem, em que influenciou fortemente para que os países signatários conseguissem aderir e forçassem os países a aderir no ordenamento jurídico pátrio. Perfeito? E assim vamos para as suas características. As suas características é um direito subjetivo, o que nós chamamos também de facultas agendi. O facultas agendi consiste nada mais nada menos no que aquela faculdade, naquele direito subjetivo de poder ou não promover a ação. Consiste em você querer mover ou não a ação para impedir, para cessar a ameaça ou a lesão ao seu direito. E isso nós podemos falar que é um direito subjetivo de caráter erga omnes. Por quê? Porque ele se opõe a todos de forma geral. Então, o caráter erga omnes é aquele que se opõe contra todos. Todos devem respeitar o seu direito da personalidade. Por exemplo, eu não preciso chegar e falar: Amanda, você tem que respeitar a minha honra. Mateus, você precisa respeitar a minha honra. Isabela, você tem que respeitar a minha vida. Pois é de caráter erga omnes. Ele se opõe contra todos o dever de respeito. São inatos. Lembra que eu falei para vocês? Os direitos extrapatrimoniais, muitas vezes, eles acabam tutelando não só o direito de quando você nasce com vida, mas desde o momento em que há lá a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, desde o momento em que você está no ventre da sua mãe. E é por isso mesmo que nós falamos que os direitos são inatos, pois adota a teoria concepcionista. São vitalícios, porque nasce com você e morre com você, mas é relativo. É relativo porque às vezes o direito da pessoa em que morreu ainda ela tem um direito, como por exemplo o direito à honra. Eu trouxe para vocês um exemplo de um recurso especial que nós tivemos em relação a um jogador da seleção brasileira que já faleceu, que é o jogador Garrincha. Fizeram uma biografia e nessa biografia passaram partes íntimas da sua vida pessoal. E essas partes íntimas da sua vida pessoal, as filhas entraram com uma ação falando que ofendeu inclusive a honra do próprio pai. Repararam? Ele já morreu, mas os direitos da personalidade continuaram, como o direito à honra. São absolutos e ilimitados, pelo fato de que respeita a máxima erga omnes. É absoluto porque se opõe contra todos, não de maneira relativa. E são relativamente indisponíveis, tendo em vista que você pode dispor dos seus direitos da personalidade, dependendo do caso. Como assim, Aries? Você pode dispor, por exemplo, do seu direito de imagem, a partir do momento em que você aceita fazer uma propaganda comercial. Você pode dispor da sua integridade física, desde que seja temporariamente. Aries, é mesmo? Falei, é mesmo, no caso de uma luta de boxe. No caso de uma luta de boxe, em favor desse direito aí desportivo, você abdica da sua integridade física temporariamente para o exercício de um esporte. Nesse caso, também torna sua integridade física relativamente indisponível. Perfeito, pessoal? Então agora vamos em real para os artigos trazidos pelo nosso Código Civil. Vocês fala aí do direito da personalidade, em que a pessoa poderá promover uma ação para cessar a ameaça
ou a lesão a um direito da personalidade. Você pode mover essa ação, mas e no caso do morto, poderá mover ação? Sim, há casos em que poderá mover ação, mesmo em que a pessoa tenha morrido, seja por seu cônjuge ou companheiro, ou colaterais, e também ascendente e descendente. Se o meu pai falecer e alguém ofender a honra dele, eu posso promover a ação, mesmo ele já estando morto, porque o nosso Código Civil, no parágrafo único, salvo engano do artigo 12, permite com que seja feito isso. Também no tocante à disposição do próprio corpo. Eu posso dispor do meu corpo, posso chegar e falar, gente, meu corpo está à venda R$1.000. Eu sei que ninguém vai querer comprar, mas eu ponho lá a R$1.000 o meu corpo à venda. Eu posso simplesmente fazer isso e a pessoa fala, vai me cortar, tirar meu coração, meu rim? Não, não pode, porque assim a lei não permite. No entanto, você pode dispor do seu corpo, desde que não afete você de maneira permanente. Você pode dispor, então, de partes que não afete de maneira permanente. Como nos casos, por exemplo, em que eu tenho 2 rins e eu doei um rim para uma pessoa. Eu tenho outro rim que eu vou continuar sobrevivendo. Agora, eu não posso chegar e doar o meu coração para você, porque senão eu vou morrer e já era, né? Então, o nosso Código Civil não permite isso. Tudo bem, pessoal? Legal. Já no tocante à intervenção cirúrgica, quando se tratar de intervenção cirúrgica que expõe a pessoa a risco de morte, também a pessoa não é obrigada a aceitar tal intervenção. Logo, parte da faculdade dela, em querer ou não, aceitar a intervenção cirúrgica. E o direito ao nome e sobrenome. Pessoal, o Código Civil diz, todas as pessoas têm direito ao nome, compreendendo o prenome e o sobrenome. Sobrenome, também chamado em algumas provas do Ministério Público de patronímico. Anotem aí, de patronímico. Esse é o nome dado ao sobrenome. Pessoal, o nome e o sobrenome, compreendendo prenome e sobrenome, serve como um elemento identificador das pessoas na sociedade, identificando a origem daquela pessoa, relação a familiar, como no sobrenome, e o nome, o prenome, como um sinal identificador de dentre todos, ele é o Aries Marioto. Perfeito, pessoal? Só que também o direito ao nome e sobrenome é protegido. Ninguém poderá usar do seu nome, por exemplo, assim como da sua imagem e tudo mais, para uma propaganda comercial sem a sua autorização. Se utilizou do seu nome, compreendendo prenome e sobrenome, para a utilização de uma propaganda comercial, automaticamente feriu o seu direito da personalidade. E atenção, os pseudônimos também gozam dos direitos da personalidade. Pseudônimo é aquele apelido notoriamente conhecido. Os apelidos notoriamente conhecidos gozam do direito da personalidade. Se você xingar o Senhor Abravanel ou o Silvio Santos, são as mesmas pessoas. Logo, a partir desse momento, feriu o direito da personalidade. Seja você xingar Silvio Santos, seja você xingar Senhor Abravanel. Da mesma maneira que você xingar o Edson Arantes do Nascimento ou xingar o Pelé. Perfeito? Agora eu vou ler aqui com vocês o artigo 20 do nosso Código Civil, em que já foi objeto de cobrança na prova do concurso do Ministério Público, em que o artigo 20 do nosso Código Civil diz, lê aí pra gente, Maíra. Salvos autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem. Para. Pessoal, quando estamos falando aqui que salvo se autorizadas, ou seja, se eu autorizei utilizar, no caso da divulgação de escritos, transmissão de palavra, publicação, exposição, utilização de imagem, se eu autorizei, não fere os direitos da personalidade. Assim como, independente se eu tiver autorizado ou não, mas se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, não fere o direito da personalidade. Meus amigos, eu falo isso porque caiu também, eu trouxe esse artigo porque caiu esse artigo na prova do Ministério Público, artigo 20. Anotem aí, recomendo que vocês leiam. Por quê? Caiu lá assim, um ministro, ele passou na televisão um voto em que ele tenha proferido, condenando um político X referente a um crime de corrupção.
Nesse caso, quando falou do nome do político que foi condenado por crime de corrupção e mostrou a imagem desse político, não poderia? Esse político pode processar por ferir o direito, por exemplo, de imagem dele, da boa fama, da honra? Não, porque é necessário a administração da justiça ou para a manutenção da ordem pública. Beleza? Beleza, pessoal? Então tá bom. E agora vamos ler o artigo 21, em que é um rol exemplificativo também, em que traz que a vida privada da pessoa natural é inviolável, protegido inclusive pelo artigo 5º da nossa Constituição Federal. Mas, ainda que seja inviolável e alguém venha a causar uma ameaça de lesão ao seu direito da personalidade, o juiz ele não pode chegar e falar: nossa, o direito da personalidade dele está sendo ferido. O que eu vou fazer? Já vou mover uma ação contra o Mateus que está xingando o Aries. O juiz não pode. É só se for a requerimento da parte que o juiz pode atuar. O juiz nunca pode atuar de ofício nesses casos. Perfeito? E assim passa a régua no direito da personalidade e vamos para a pessoa jurídica. Meus amigos, pessoa jurídica. Pessoa jurídica consiste em um conjunto de bens ou pessoas constituídas na forma da lei. Anotem aí. Pessoa jurídica consiste em um conjunto de bens ou pessoas constituídas na forma da lei, dotadas de personalidade jurídica, para a consecução de uma finalidade em específico. Pode ver que o que eu falei para vocês, eu falei tanto constituído por pessoas ou por bens. Por quê? Porque há pessoas jurídicas em que são constituídas por pessoas e há pessoas jurídicas que são constituídas por bens. Como no caso, alguém lembra aí? Lembram? Oi? Muito bem, meu amigo Tiago, muito bem. No caso de fundação. No caso de fundação, é constituída por meio de escritura pública ou testamento a fundação a qual é destinado bens livres para sua constituição. Mas não precisa anotar isso não, que logo falaremos de cada uma delas. É só para que vocês tenham a explanação geral. Pessoal, aí divide-se em duas formas, sendo pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Anotem aí. A pessoa jurídica de direito público é União, Estados. Foi objeto de prova, por isso que eu estou falando para vocês. Nas últimas 3 provas caiu a mesma questão. Pode pôr, as 3 provas caiu a mesma questão. União, Estado, Município, Distrito Federal, territórios e autarquias públicas. Autarquias públicas. Notem um asterisco nela. Em relação às pessoas jurídicas de direito privado, falaremos posteriormente. Pessoal, então falei que a pessoa jurídica de direito público é a União, Estado, Município, Distrito Federal, as autarquias públicas e os territórios. Meus amigos, eu falo isso porque caiu uma questão bem assim na prova do MP, nos últimos 3 exames. Caiu assim, ó. São pessoas jurídicas de direito privado, exceto alternativa A, associação, alternativa B, fundação, alternativa C, sociedade, alternativa, eu não lembro se é até D ou E, mas a alternativa D, caiu lá, organização religiosa, alternativa E, autarquia pública. Aí era só você marcar a autarquia pública. Repararam? É uma mesma questão que caiu nos últimos 3 exames para o concurso de estagiário do Ministério Público e eu torço muito para que caiam para vocês, porque assim vocês já vão estar sabendo. Beleza? E agora as pessoas jurídicas de direito privado, que são as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, o partido político e coloquem mais uma aí, que é a EIRELI. A EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. E assim falaremos de cada uma delas. Pessoal, as associações consistem nada mais nada menos do que num conjunto de pessoas que se unem para uma atividade
Para uma atividade em que unem esforços sem fins lucrativos. Logo, o seu conceito está aqui. Consiste na união de esforços, ou seja, a partir do momento que falamos união de esforços, é união de pessoas para a consecução de um fim comum, constituída na forma da lei, para que possa fazer uma sociedade civil sem fins lucrativos. Não confundam fins lucrativos com finalidade econômica. Afinal de contas, uma associação, ela pode, por exemplo, fazer um bingo com a finalidade de ali constituir uma piscina, de construir uma piscina. Neste caso, foi uma atividade econômica, mas não foi uma atividade lucrativa, com o intuito de obter lucro para si, para depois que pudesse dividir as receitas. Não, a finalidade da associação é essa, é a união de pessoas em que elas reúnem esforços para a consecução de um fim comum, de uma finalidade, como, por exemplo, uma associação de bairros em que quer construir uma quadra ou fazer uma piscina naquele bairro. Assim, meus amigos, pode-se dizer também em que não há, de acordo com o artigo 53 do nosso Código Civil, obrigação entre os associados. Logo, ainda que seja uma união de esforços, não há obrigação entre um associado para com outro, mas os associados poderão ser tratados de maneira diferente. É mesmo? Pode? Pode sim. Por exemplo, pode estar previsto no estatuto de uma associação assim: o presidente da associação não pagará a mensalidade no valor de R$20. Repararam? Está tratando de maneira diferente? Está tratando de maneira diferente. Pode? Pode tratar de maneira diferente, porque assim a lei permite. E questão de prova do Ministério Público. Como se dá a criação da associação? Como se dá, Mateus? Por meio de estatuto. O estatuto é o meio em que se cria uma associação. Perfeito, meus amigos? Anotaram aí no tocante ao estatuto? Agora vamos sair de associação e vamos para as fundações. As fundações consistem nada mais nada menos do que um conjunto de bens. Não é pessoas, pessoal. Não se confundam achando que são pessoas. São bens e livres. Não adianta eu chegar e falar assim: estou destinando este meu imóvel que tem uma dívida de R$500 mil e o imóvel vale R$500 mil para uma fundação. Não adianta de nada. Os bens, eles têm que ser livres. Não adianta eu destinar um imóvel hipotecado. Os bens, eles têm que ser livres para a fruição. E assim, para a consecução de um fim comum, desde que seja para o interesse especial, e esse interesse especial seja o interesse social, o interesse público. Perfeito? Esse é o objetivo principal da fundação. E a sua criação se dá por meio do quê? Como eu disse aquela hora, se dá por meio de testamento e escritura pública. Então, a criação de uma fundação se dá por meio do testamento e também por meio de uma escritura pública. Há de se ressaltar que, da mesma maneira que a fundação ela pode surgir, ela poderá ser extinta, desde que o seu objeto tenha se tornado ilícito. Por exemplo, tinha uma fundação com um escopo esportivo. No entanto, dentro dessa fundação, começou a vender cocaína. Nesse caso, o que acontece? Tornou ilícito o seu objeto. E tornando ilícito o seu objeto, extingue-se a fundação. Há de se ressaltar também que pode ser uma fundação por tempo determinado. Por exemplo, uma pessoa muito rica doa patrimônio, doa bens livres para uma finalidade especial de interesse público, como no caso em que está tendo um surto de ebola no Brasil. O cara doa um monte de patrimônio e fala: esses bens aqui são destinados à criação de uma fundação. E essa fundação, ela será existente até a erradicação do vírus da ebola. Erradicou, automaticamente extingue-se a fundação. Beleza? É a fundação por prazo determinado.
E qual que é o papel do Ministério Público, já que vocês vão fazer aí a prova para o MP? Pessoal, o Ministério Público ele tem que aprovar aí o que é feito no tocante à fundação, tem que aprovar os atos que serão tomados, assim como fiscalizar essa fundação, para ver se está atendendo à finalidade do testador. E por último, e se forem os bens insuficientes? E se eu dou o meu bem para a instituição de uma fundação, Fundação Arias Mariotto, mas esses bens são insuficientes? Serão destinados para, anotem aí, serão destinados para outra fundação de mesmo objetivo, de mesma finalidade de interesse público. Do mesmo interesse público. Por que eu falo isso? Porque caiu em uma prova do Ministério Público falando assim, que os bens seriam destinados para a prefeitura, está correto? Não, será destinado para uma outra fundação do mesmo viés. Se era uma fundação de caráter, entre aspas, esportivo, os bens serão destinados para uma outra fundação de caráter esportivo. Perfeito, meus amigos? Então, já falamos das associações, já falamos das fundações, e agora falaremos daquelas pessoas em que se unem, falaremos daquelas pessoas em que se unem e que prestam um serviço, seja o seu próprio serviço ou é para a produção e circulação de bens e serviços. E aqui nós estamos falando então das sociedades. As sociedades são todas as pessoas que se obrigam reciprocamente a contribuir com bens e serviços para uma atividade econômica e a consequente partilha dos seus resultados. Uma sociedade, automaticamente estamos querendo que tenha o quê? Que tenha lucro. Aqui não tem só atividade econômica, aqui tem atividade lucrativa. Você monta uma empresa para que você possa ganhar dinheiro. E como se dá essa criação? Se dá por meio do quê? Do contrato social. Logo, essa sociedade será criada por meio de um contrato social. Meus amigos, quando estamos falando aqui, será registrado, se for uma sociedade empresária, põe aí, se for uma sociedade empresária, será na junta comercial registrada. Se for uma sociedade simples, se for uma sociedade empresária, será na junta comercial. Se for uma sociedade simples, será no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Se for uma sociedade simples, será no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Pessoal, no tocante às espécies de sociedade, nós temos aqui duas espécies, sendo aquelas em que são simples, como eu falei quase agora para vocês, e as que são empresárias. As sociedades simples são aquelas de natureza intelectual. Então, as sociedades simples são aquelas de natureza intelectual. Como nos casos em que é de natureza cultural, científica, literária e artística. Então anotem aí, as espécies podem ser simples ou empresárias. As sociedades simples são aquelas em que é o exercício de uma atividade intelectual. Leia-se por isso, entende-se por isso, uma atividade cultural, científica, literária ou artística. E quando nós estamos falando isso, anotem assim, desde que constitua o elemento empresa. Desde que constitua o elemento empresa. O elemento empresa é... Pode continuar? O elemento empresa é exercer com habitualidade e profissionalidade. Por exemplo, um médico, logo, põe assim, não tira o médico e anotem assim, logo tem que perder a figura da pessoalidade. Tem que perder a figura da pessoalidade.
Aí eu falo para vocês, um médico, ele é procurado por ser o doutor X, e todo mundo vai nele por ser o doutor X. Aí, ele começa a crescer, e põe um médico, 2 médicos, 3 médicos, 4 médicos, e aí começa a se tornar uma clínica, e se torna, por exemplo, a Unimed. Lá, quando você não vai pelo médico em específico, a maioria das pessoas, mas sim vai pela clínica Unimed. Nesse caso, a partir do momento em que perder a pessoalidade e configurar a habitualidade, configurar o profissionalismo, constitui uma sociedade simples. E, perfeito? Já a sociedade empresária é aquela que visa a circulação de bens e serviços. A circulação e produção de bens e serviços. Perfeito, meus amigos. Agora que acabamos sociedades, vamos para os partidos políticos, em que de maneira simples, os partidos políticos são as pessoas que se reúnem para quê? São as pessoas que se reúnem e que os mesmos gozam de uma ideologia política e se unem para participar do cenário político nacional, para participar do poder estatal. Então eu e mais 3, e depois vai tomando uma proporção e a gente começa a ter um viés ideológico político. E assim montamos um partido, registramos ele no cartório de registro civil de pessoa jurídica e encaminhamos ao seu registro no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? E por último, por penúltimo, porque depois falaremos da Eireli, são as organizações religiosas. Meus amigos, as organizações religiosas não são nada mais, nada menos do que as entidades estabelecidas por meio de doutrinas, rituais e cultos em que lhes são próprios. E assim a nossa Constituição Federal permite com que vocês tenham liberdade para isso. Não é taxativo um rol que fala só pode ser de tal, tal e tal religião. Não, pelo contrário, aqui permite isso. O nosso ordenamento jurídico máximo, a Carta Magna, o nosso direito constitucional permite essa liberdade, a livre criação da organização religiosa. Meus amigos, anotem aí agora no tocante a Eireli. A Eireli não tem nada a ver com aqui, tá bom? Então vamos lá, a Eireli. A Eireli é empresa individual de responsabilidade limitada. Pessoal, a Eireli, ela foi criada com o seguinte objetivo. Antigamente, para que se pudesse ter uma sociedade, o que as pessoas faziam? Eu, que tinha o dinheiro e queria montar a sociedade, eu simplesmente chegava e falava, essa daqui é a minha sociedade. Eu vou entrar com 99,9% do capital social. Enquanto eu colocava o meu amigo Matheus, falava, Matheus, eu preciso montar uma sociedade. E ele falaria, pode pôr meu nome lá. E eu colocava o Matheus com 0,1% da minha empresa. Isso tem muito, pode ver se vocês olharem. Em muitas empresas está lá, João tem 99,9% do capital da empresa, enquanto o outro tem só 0,1%. Por quê? Porque precisava de uma pessoa para colocar. Só que daí o que acontece? Isso desestimula o empreendedorismo e o Estado sempre tem que estimular. Com isso, o Estado teve a brilhante ideia, vamos criar a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada. Por que acontece isso, meus amigos? Criaram a Eireli para que a pessoa que quisesse ser empresário individual, ela não ficasse, entre aspas, simulando com alguém para que essa pessoa entrasse em uma espécie de sociedade. Agora eu posso ser empresário individual. Só que os nossos legisladores, como sempre, muito inteligentes, eles falaram assim, qualquer um pode ser empresário individual. Ou seja, qualquer pessoa pode... Por que nós montamos empresas? Porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, não é? Então, se a pessoa jurídica está devendo, eu, pessoa física e proprietário, tenho que pagar a dívida? Não, não tenho. Aí é por isso que criaram a Eireli. Só que você só pode ter uma Eireli se você integralizar no capital social 100 salários mínimos. Ou seja, quem que tem 100 mil, mais ou menos, para poder montar uma Eireli?
Eles falaram, não, vamos incentivar o empreendedorismo. Você tem 100 mil, você põe lá e monta uma empresa. Quem que tem 100 mil? Pouquíssimas pessoas que querem iniciar uma atividade empresarial tem 100 mil reais assim na bucha para poder colocar. Aí foi alegada a inconstitucionalidade e tudo mais. E esse ano o Bolsonaro acabou lá propondo e tudo mais e conseguiu fazer com que tenha sociedade individual. Ou seja, sociedade individual também ficou esquisito, porque sociedade é um conjunto de pessoas, só que individual, porque é só você, então você é o conjunto de pessoas. Achei super bacana também, mas incentivo o empreendedorismo e que bom e que dê certo. Vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, vamos aí para o artigo 50 do nosso Código Civil. Vocês lembram do que se trata o artigo 50 do nosso Código Civil? Lembra? Isso, o artigo 50 fala da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração, meus amigos, a desconsideração da personalidade jurídica foi mudado pela Lei 13.874 de 2019 também. Pessoal, a Lei 13.874 de 2019 fez com que tivesse uma mudança interessante, e eu já vou falar para vocês. Mas antes falaremos do artigo 50. Meus amigos, desconsideração da personalidade jurídica dá quando acontece a seguinte questão. É assim, aqui nós temos a pessoa física e aqui a pessoa jurídica. O patrimônio da pessoa física não se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica. E o patrimônio da pessoa jurídica não se mistura com o patrimônio da pessoa física. Se esse aqui deve 50 mil, o proprietário, a pessoa física, não tem que arcar com 50 mil. Quem tem que arcar é a pessoa jurídica. Da mesma forma, se a pessoa jurídica está bem e a pessoa física está quebrada, está com dívida, a pessoa jurídica não tem que pagar a dívida da pessoa física. Só o que acontece? Existem espertinhos que começam, por exemplo, eu tenho uma empresa de carrinho de pipoca. Aí eu começo a comprar milho e não pago, e queijo não pago. Não pago nenhum fornecedor, mas tudo que eu vendi foi lá para minha conta de pessoa física. Vocês repararam que eu agi com desvio de finalidade? Vocês repararam que eu agi com a intenção de fraudar credores? Nesse caso, pessoal, vai tirar este véu, como diria o professor Rebelo, vai tirar esse muro que existe entre pessoa física e jurídica, vai desconsiderar a personalidade jurídica, vai desconsiderar a autonomia patrimonial e vai atacar os bens da pessoa física. Perfeito? Deu para entender, em suma, o que é a desconsideração da PJ? Então vamos lá, pessoal. Em relação então à desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 50 do nosso Código Civil diz que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, poderá a parte ou o Ministério Público, quando couber, falar para o juiz: olha, juiz, por favor, interceda aí ao meu favor, afinal de contas, a pessoa que agiu com abuso da personalidade vai me prejudicar. Só que o nosso artigo civil só falava isso, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial. Aí os caras perguntaram: o que é desvio de finalidade? O que é confusão patrimonial? Aí é onde vem a Lei 13.874 de 2019. Então a Lei 13.874 de 2019 e diz o seguinte: desvio de finalidade, anotem aí. Desvio de finalidade, pois pode ser objeto de cobrança, afinal de contas mudou esse ano, quem sabe eles não queiram colocar aí na prova. Desvio de finalidade é caracterizado com a intenção de lesar credores ou praticar atividade ilícita. Em contraponto, a confusão patrimonial. Estou indo muito rápido? Tá? Então vamos lá, confusão patrimonial consiste na ausência de separação do patrimônio. A confusão patrimonial consiste na ausência de separação do patrimônio. Por exemplo, vamos supor assim, eu tenho uma pessoa jurídica e
na pessoa física. A partir do momento em que eu, pessoa jurídica, deposito todo o dinheiro no sócio, automaticamente está tendo uma confusão patrimonial, não está tendo a ausência da autonomia patrimonial e assim poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito, meus amigos? Então, passa a régua na pessoa jurídica e falaremos agora de domicílio. Domicílio é aquilo que está previsto no nosso artigo 70 e seguintes do Código Civil, em que diz o seguinte: domicílio é o local físico em que a pessoa se estabelece com o ânimo definitivo de ali estar presente para a prática dos atos da vida civil. Pessoal, quando está falando isso, estou falando o seguinte: o ânimo definitivo é a vontade de ali estar presente. Logo, o domicílio ele é composto por dois elementos, sendo o elemento objetivo a residência e o elemento subjetivo o domicílio. Desculpa, a vontade. Repararam? A residência é apenas o local físico, enquanto o domicílio não. O domicílio é o local físico mais a vontade de ali estar, mais o elemento subjetivo, que é o ânimo definitivo de ali estar presente para a prática dos atos da vida civil. Beleza, meus amigos? Então vamos para as hipóteses trazidas pelo nosso Código Civil, em que fala da seguinte: do domicílio voluntário, aquele domicílio em que a pessoa escolhe. Então, o domicílio da pessoa natural, em regra, pelo artigo 70 do nosso Código Civil, diz que o domicílio da pessoa natural é o local qual ela se estabelece com o ânimo definitivo para a prática dos atos da vida civil. Mas, e se essa pessoa tem mais de uma residência? Se essa pessoa tem mais de uma residência, o artigo 71 do Código Civil diz: a pessoa que tenha várias residências, anotem aí, a pessoa que tenha várias residências e que viva habitualmente, a pessoa em que tenha várias residências e que viva habitualmente em cada uma delas, o seu domicílio é onde ela for encontrada. Então, a pessoa em que apenas ela se estabelece ali com o ânimo definitivo é o artigo 70 que disciplina. Mas a pessoa em que tenha várias residências e que viva habitualmente em cada uma delas é onde ela for encontrada. Aí, o artigo 73 vem e fala: mas e a pessoa que não tem residência? E a pessoa que não tem um local físico propriamente dito? Como, por exemplo, aquela pessoa em que é mendigo, ou até mesmo aquelas pessoas que são mambembes, artistas circenses, ciganos. Onde é o domicílio deles? Também é onde for encontrado. Então, nesses dois aqui, podemos dizer que é onde for encontrado. E aquele domicílio concernentes à profissão. São aqueles, é o local o qual você exerce uma profissão. Se for apenas um único local, é aquele local onde exerce a profissão. Se for mais de um local que você exerce a profissão, são todos os locais em que você exerce aqueles atos. O professor Rebelo falava: eu tenho um escritório em Aparecida, Guará e Lorena. Onde será o meu domicílio? Os atos que eu praticar em Aparecida é Aparecida, onde praticar em Guará é em Guará, onde praticar em Lorena é Lorena. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, vamos agora para o domicílio necessário, também chamado de domicílio legal. Esse daqui foi objeto de prova para estagiário do Ministério Público. Em relação à pessoa natural, no tocante ao domicílio necessário, também chamado de domicílio legal, está presente no artigo 76 do nosso Código Civil. O artigo 76, ele diz que o domicílio do incapaz será onde estiver morando o seu representante ou o seu assistente. Então, o domicílio do incapaz será onde estiver o representante e o assistente.
Como assim, Arias? É a lei que fala. A lei fala, o domicílio do incapaz é onde estiver o representante ou o assistente. Já, quando se tratar do servidor público, onde será o seu domicílio? O servidor público terá como domicílio aonde exerce permanentemente suas funções. Então vamos lá, o servidor público é onde exerce de maneira permanente a sua profissão. E o militar? O domicílio do militar é onde servir. Então é onde servir o domicílio do militar. Mas anotem aí, quando se tratar de militar da aeronáutica e da marinha, é onde estiver a sede de seu comando. É sob qual comando estiver submetido. Perfeito? E do marítimo? Onde será o domicílio do marítimo? O nosso Código Civil vem e diz, meu amigo Tiago, que o domicílio do marítimo é onde o navio estiver matriculado. Então é onde o navio estiver matriculado. E por último, o domicílio do preso. O domicílio do preso é onde ele estiver cumprindo a sentença. Então, o domicílio do preso é onde cumprir sentença. Pessoal, deu para copiar? Pode passar para o próximo slide ou espera um pouquinho? Isabela falou para eu esperar um pouquinho. Pode passar? Então vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos falar do domicílio de eleição, também chamado de domicílio contratual. A prova do Ministério Público é cobrado como domicílio contratual. Então anotem aí, o domicílio de eleição é também chamado de domicílio contratual. É simples, esse daqui são os contratos bilaterais celebrados em que uma parte convenciona com a outra. Olha, você, em relação aos atos que você vai praticar no tocante a este contrato, o domicílio será na cidade de Taubaté. As partes convencionam que o domicílio para a prática dos atos daquele contrato será na cidade de Taubaté. Perfeito? Esse é denominado domicílio de eleição ou domicílio contratual. Mas lembre-se, o contrato sempre deverá ser escrito. O contrato verbal, neste caso, não tem valor, não produz efeitos. Belezinha, belezinha. Agora, terminado aqui, vamos falar do domicílio da pessoa jurídica. O domicílio da pessoa jurídica, anotem aí, o domicílio da União. O domicílio da União é o Distrito Federal. O domicílio do Estado é a sua capital. O domicílio do município é onde exerce a atividade da administração. E o domicílio das demais pessoas jurídicas é onde estiver localizada a sua diretoria. E o domicílio das demais pessoas jurídicas é onde estiver localizada a sua diretoria. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Domicílio matamos então? Então, passa a régua no domicílio, que agora falaremos de bens. Aquilo que é muito bom e eu gosto, principalmente se for móvel e BMW. Vamos lá, pessoal. Quando estamos falando... o Matheus comprou uma BMW, vocês estão sabendo? Comprou uma 320i, não é, Matheus? Essa, né? Da Volkswagen aí, não vai me dizer que é vinho, cara. É vinho a sua, né? Olha, outro nível, viu? Outro nível. Vamos lá, meus amigos. Enquanto isso, comprei um carrinho de pipoca. Vamos lá. Em relação aos bens, estão disciplinados dos artigos 79 e seguintes do nosso Código Civil, até o artigo 103 do nosso Código Civil. Pessoal,
Os bens consiste em que são todas aquelas coisas, mas não basta ser coisas. Tem que ser dotadas de valor econômico e também tem que ser suscetíveis de apropriação. Então anotem que tem 3 elementos. Para que uma coisa, no caso, seja bem, ela tem que ter valor econômico e tem que ser suscetível, de apropriação. Perfeito, pessoal? Então tá bom. Falado aqui dos elementos básicos no tocante aos bens, o Código Civil, ele distribui em três estudos dentro do próprio Código em relação aos bens. Sendo esses bens, meu amigo Juan, nos casos de bens considerados em si mesmos, os bens reciprocamente considerados e os bens públicos. Vamos agora falar dos bens considerados em si mesmos. Os bens considerados em si mesmos são aqueles bens móveis, imóveis, fungíveis, não fungíveis, consumíveis, não consumíveis, divisíveis, não divisíveis, singulares e coletivos. É isso mesmo? Correto? Então tá bom. Olha só que delícia, hein, meus amigos? Por isso que eu falo, o direito civil, ele é lindo. Pessoal, quando estamos falando dos bens móveis, anotem aí. Os bens móveis são aqueles suscetíveis de movimento próprio ou por força alheia. Então, os bens móveis são aqueles que têm movimento próprio ou por força alheia. Por movimento próprio, eu falo sempre dos bens semoventes, como por exemplo, cachorro, cavalo, gato, periquito. Ah, mas Aries, o meu gato não é bem. O meu gato é uma pessoa. Eu falo, tudo bem, eu também considero, eu chamo meu cachorro de filhinho. Mas aqui nós trataremos como bem semovente, pessoal. Cachorro é bem e é de movimento próprio, pois é considerado semovente. Aí nós temos aquele removível por força alheia. Por exemplo, esta caneta, ela está se movendo por força alheia. Perfeito, pessoal? Só que aí, gente, nós temos os bens móveis, a sua subdivisão. Os bens móveis por determinação legal e os bens móveis por sua natureza. Pessoal, vamos focar nos bens móveis por determinação legal. Os bens móveis por determinação legal são aqueles, como o próprio nome já diz, em que a lei determina, correto? A lei fala, você é considerado bem móvel. Exemplo, anotem aí, energia elétrica. A energia elétrica é considerada um bem móvel por determinação legal. Por quê? Porque a lei diz. Outro caso em que caiu na prova do MP. A sinalização da TV por cabo. O sinal de transmissão de TV a cabo é bem móvel ou imóvel? É bem móvel. Por quê? Porque a lei diz. Então anotem aí. Também é considerado bem móvel. O gás em uma tubulação é bem móvel ou imóvel? É bem móvel. Por quê? Porque a lei diz. Perfeito, pessoal? Deu para vocês terem uma noção em relação a esses bens móveis? Por exemplo, a árvore. A árvore é considerada um bem imóvel. Porque o que é bem imóvel? É tudo aquilo que é o solo e esteja incorporado ao solo de maneira permanente. No entanto, quando a árvore ela é destinada para o corte, por exemplo, o eucaliptus, ele é considerado bem móvel por determinação legal. Beleza? Aí, pessoal, vamos supor que eu tenho aqui um prédio. Eu não, a Maíra, porque ela tem mais dinheiro. Então, Maíra, você tem um prédio, beleza? E a Maíra fala, nossa, estou com vontade de tirar esse tijolinho daqui. Maíra falou que gosta de sempre estar reformando. Aí, Maíra tira este tijolinho daqui. Meus amigos, a partir do momento em que ela tirou esse tijolo daqui, esse tijolo que antes estava incorporado a um bem imóvel, tornou-se móvel, beleza? Então, esse tijolo, ele é móvel. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu vou fazer uma comparação com um bem imóvel também, por determinação legal. Então agora vamos falar aqui dos bens imóveis. Então os bens imóveis são aqueles incorporados ao solo.
Portanto, uma casa é um bem móvel ou imóvel? A casa é bem imóvel, afinal de contas está incorporada ao solo. O carro, Arias, mas ele está em cima do solo, mas ele se move, logo é um bem imóvel, ele não está incorporado ao solo, é diferente. Pessoal, a partir do momento que eu disse isso, da mesma forma o bem imóvel, ele existe o bem imóvel por determinação legal, porque a lei diz que o bem tem que ser imóvel, perfeito? Então, os frutos enquanto pendentes, imóvel, mas retirado, móvel. Aqui, meus amigos, é da mesma maneira. Maíra diz, Arias, eu quero tirar este tijolinho. Ó, caneta preta agora. Eu quero tirar esse tijolinho. Eu falo, por quê, Maíra? Porque deu vontade, mas amanhã eu quero pôr de volta. Aí amanhã, a Maíra fala, Arias, vou colocar de volta. É considerado bem imóvel, porque aquele material de construção retirado, com a intenção de reempregar nesta mesma construção, é considerado bem imóvel por determinação legal. Beleza, pessoal? Tudo bem, Maíra? Deu para entender? Então, aquilo lá que você falou que ia fazer, vai ser bem imóvel da mesma maneira, tá bom? Pessoal, falado então de bem imóvel e imóvel, agora iremos para bem fungível e não fungível. Meus amigos, os bens fungíveis, anotem aí. É um dos conceitos mais fáceis. São aqueles que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Perfeito? Então, os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. Pessoal, a partir do momento em que eu estou falando isso, é aquele em que se eu fosse um bem, pode ter certeza que eu não seria fungível, eu seria infungível. Mas vamos lá, o bem fungível é no caso de um vinho. Ela estava me falando que tem um vinho, algo assim, chamado Cantinho do Vale, não é? É isso daí. Gente, isso daí é considerado um bem fungível, porque você pode substituir por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. Por quê? Porque tem muito por aí, da mesma espécie, da mesma qualidade e da mesma quantidade. No entanto, vamos supor que agora a gente vai falar dos bens infungíveis. Os bens infungíveis, automaticamente, são aqueles que não podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Vamos dar o exemplo do vinho. Tem um vinho em que ele é da safra de 1630. Só existe essa garrafa de vinho no mundo e passou pelas mãos de Al Capone. Nesse caso, é um bem fungível ou infungível? Ele pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade? Não, não pode, gente. Pelo fato dele não poder, torna-se um bem infungível. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Agora, falamos dos bens móveis e imóveis, fungíveis e não fungíveis. Vamos falar agora dos bens consumíveis. Consumíveis e dos bens inconsumíveis. Vamos lá, pessoal. Os bens consumíveis são aqueles em que são destinados à alienação. Então, aqueles destinados à alienação. Ou aqueles em que tem deterioração imediata. Então, tem deterioração imediata. Meus amigos, uma banana, a partir do momento em que eu comi ela, vocês não concordam que a deterioração foi imediata? Logo, é um bem consumível. Arias, mas a roupa também nós compramos e quando lavamos vai desgastando, mas ela não consome, ela não se deteriora de maneira imediata. Da mesma maneira, aqueles destinados à alienação. Pessoal, aqueles destinados à alienação é assim, esta caneta, ela era um bem que estava ontem na papelaria lá da esquina. Eu cheguei e falei, moça, quero comprar. Ela falou R$15, falei, tá bom. Aí, nesse caso, quando está ali na vitrine, destinada à alienação, é um bem consumível, porque está destinada ao consumo. Eu peguei, agora é um bem consumível? Não, é um bem inconsumível, é um bem não consumível, porque ela é destinada de forma duradoura, ela é destinada
de forma em que não tenha deterioração imediata. Perfeito, meus amigos? Tudo bem? Então tá bom. Já falamos então dos bens móveis e imóveis, fungíveis, não fungíveis, consumíveis, não consumíveis. Agora falaremos dos bens divisíveis e indivisíveis. Divisíveis e indivisíveis. Os bens divisíveis são aqueles que podem ser fracionados sem a alteração da sua substância ou destinação econômico-social, enquanto os bens indivisíveis são aqueles que não podem ser fracionados, porque senão vai alterar a sua substância e vai alterar a sua finalidade. Logo, um carro, por exemplo, que é um bem indivisível, se a gente partir este carro, ela vai perder a sua substância, vai perder a sua materialidade. Perfeito, pessoal? Então tá bom. Agora vamos lá, não cabe mais para cá, vou apagar ali. Agora nós vamos para os bens singulares e coletivos. Meus amigos, os bens singulares e os bens coletivos. Meus amigos, os bens singulares são aqueles que, embora, anotem aí, que embora reunidos, são considerados per si. São aqueles que, embora reunidos, são considerados per si. São considerados por si só. São considerados de modo individual. Dentre todas essas carteiras aqui, que são muitas e iguais, esta daqui eu posso considerá-la como individual. No entanto, a coletiva é aquela que, embora possa ser auferida individualmente, ela pertence a uma única pessoa. É aquela que, embora possa ser auferida individualmente, ela pertence a uma única pessoa. Como no caso, por exemplo, eu tenho boi, só que como eu tenho 1000 bois que pertencem a mim, eu tenho gado. Logo, o gado é a coletividade e a singularidade é um boi, enquanto a coletividade é o gado, é o rebanho ali que eu tenho de bois. Perfeito? Legal, aqui falamos dos bens considerados em si mesmos. E agora vamos falar dos bens reciprocamente considerados. Pessoal, os bens reciprocamente considerados é de maneira bem simples. São aqueles bens em que são o bem principal e o bem acessório. Então vamos lá. Quando estamos falando dos bens reciprocamente considerados, os bens podem ser aqueles bens principal e o bem acessório. Pessoal, o bem principal é aquele em que, anotem aí, existe por si só, sem necessidade de qualquer outrem. Então, o bem principal é aquele que existe por si só, sem a necessidade de qualquer outrem. Ao contrário do bem acessório. O bem acessório é aquele que depende da existência de um bem principal. Por exemplo, esta caneta, ela é considerada um bem principal. Esta tampa, um bem acessório. Logo, esta caneta existe sem a tampa, mas essa tampa não existe sem essa caneta. Logo, a caneta é bem principal e essa tampa é o bem acessório. Só que aí nós temos uma segunda modalidade de bem acessório em que não é considerado, não segue o principal, porque aqui nós temos um princípio, que é o princípio da gravitação jurídica. O princípio da gravitação jurídica significa que o acessório sempre segue o principal. Aqui não. Nas pertenças, que é uma modalidade de acessório, não aplica-se o princípio da gravitação jurídica. E anotem aí, pertença é todo bem que se destina de forma duradoura ao uso ou ao aformoseamento. É todo bem que se destina de forma duradoura ao uso ou ao aformoseamento. Como, por exemplo, a partir do momento em que eu tenho um trator na minha fazenda,
A partir do momento em que eu tenho um trator na minha fazenda, automaticamente eu posso falar que esse trator é uma pertença. E assim, se eu vender a minha fazenda, não significa que o acessório vai. Esse acessório que eu falo como na qualidade de pertença, porque aqui não tem o princípio da gravitação jurídica. Logo, apenas o acessório segue o principal. As pertenças não seguem o principal, salvo se estipuladas em contrato. Belezinha, meus amigos? E agora vamos para o último e derradeiro slide, sendo esse em relação aos bens públicos, pessoal. Os bens públicos podem ser de uso comum, bem de uso especial e o bem dominical. Meus amigos, quando estamos falando dos bens de uso comum, são aqueles em que se referem aos... Ops, não é obrigado ainda não. São aqueles que se referem aos rios, praças, cachoeiras, etc. São aqueles bens em que todas as pessoas utilizam para si. Agora, os bens, estradas aqui também vocês podem colocar. Agora, os bens de uso especial, em suma, são aqueles bens destinados, anotem aí, são os bens destinados à atividade da administração pública, como, por exemplo, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Aqueles bens destinados à prestação de uma atividade da administração pública é considerada um bem de uso especial. E, pessoal, nesses dois casos aqui, podemos dizer que esses bens, eles são inalienáveis. Em regra, inalienáveis. Mas, prof, por que você falou em regra? Porque existe exceção? Sim, existe exceção. Falaremos logo logo. Então, em regra, os bens de uso comum, como rio, mar, praia, praça, estrada, é considerado um bem de uso comum. O bem de uso especial é aquele destinado para uma atividade da administração pública, como eu disse, Câmara Municipal e tudo mais. E eles, em regra, são inalienáveis. Não podem, por exemplo, ser vendidos. Já o bem dominical é aquele que integra o patrimônio público sem qualquer destinação específica. É aquele que integra o patrimônio público sem qualquer destinação específica. E esses bens poderão ser alienados. Esses bens poderão ser vendidos. Inclusive aqui nesse bem dominical podemos dizer que é aquele bem que pertence aí a uma pessoa jurídica de direito público, mas que seja estruturada sobre as regras do direito privado, que seja estruturado como se privado fosse. É caracterizado como bem dominical. Pode ser vendido? Pode. Pode ser alienado? Pode. Mas, Arias, significa então que aqui nunca vai poder ser alienado? Eu falei não, é em regra. Tem exceção? Tem. Se ocorrer a desafetação. Se esse bem, que é de uso especial, vamos supor que a prefeitura da cidade de Lorena era aqui no Unisal. Aí simplesmente a prefeitura sai daqui e vai para um outro lugar. Esse prédio fica 1, 2, 3, 4, 5 anos abandonados. Ele está sendo útil para a administração pública ou só está dando despesa? Só está dando despesa. Antes ele era de uso especial e era útil. Agora não está sendo mais tão útil, ele só integra ao patrimônio público. Poderá então desafetar como bem de uso especial e afetá-lo como bem dominical para aliená-lo se assim querer. Perfeito, pessoal? Então agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. E sucesso aí, dia 25 estaremos resolvendo questões e falando sobre os fatos jurídicos e falando dos vícios do negócio jurídico: erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores e simulação. Forte abraço a todos e tchau, tchau!